Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa propriedade rural, somente com o Movimento Agro, e nós vamos responder para vocês aqui mais um questionamento sobre irrigação de pastagem. A pergunta que nos foi solicitada é como dimensionar um sistema de irrigação para a pastagem. Muito bem, esse é um assunto bastante extenso e complexo e depende obviamente de que eu recomendo você, até que não tem tanto conhecimento da área, que contrate ou solicite aí um técnico da sua região para que ele possa te ajudar em si. Mas para dimensionamento de um sistema de irrigação existem várias etapas. Quais são essas etapas? A primeira coisa que você deve fazer é escolher a sua área. Então, escolhida a sua área, digamos que você vai escolher uma área aí, mais nobre da sua propriedade, uma área que tenha fácil acesso ou tenha uma proximidade aí com a fonte hídrica, tenha proximidade aí com a rede elétrica e vários outros temas, e obviamente isso quem vai te ajudar a responder é o seu técnico de confiança. Muito bem, escolhida essa área, a primeira coisa você vai dividir essa sua área escolhida, por exemplo 10 hectares ou 50, 100, o que seja, você vai dividir isso em setores. Então você vai escolher o sistema, você vai irrigar, por exemplo, vou trabalhar com pivô central, vou trabalhar com um sistema de aspersão ou com um sistema de autopropelido, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma aspersão convencional automatizada, que é o que nós estamos aqui nessa propriedade. Escolhida essa área, você vai dividir essa sua área em piquetes, que esses piquetes vão se tornar setores. Muito bem, várias pessoas me perguntam da diferença de dimensionar um sistema para a pastagem com um sistema para outras culturas. A pastagem ela tem uma particularidade. Por quê? Porque além da irrigação você tem o fator animal. E esse fator animal ele torna o sistema um pouco mais complexo. Porque você tem que dividir em piquetes e a quantidade de setores do sistema dependem muito da região que você está e de quantos piquetes você vai dividir e do tempo de rotação da cultura, no caso a pastagem. Então, escolhido isso e feito essa divisão, você vai escolher, obviamente de acordo com o balanço hídrico da sua região, quanto de água que você vai repor e quantos setores vão funcionar ao mesmo tempo. Então, digamos que você tenha num sistema como esse, digamos que você vai ter 20 piquetes e eu vou irrigar, por exemplo, 4 piquetes ao dia. E ao longo de 5 dias, no 5º dia, você vai terminar de irrigar essa área. E, obviamente, no 6º dia, você vai voltar na primeira área que você começou a irrigar. Muito bem, você fez isso. Você escolheu a sua área, você dividiu a área sua em piquetes, que serão setores. Você vai escolher o aspersor. O aspersor ele deve ter capacidade de aplicação de água, e aplicar água de uma maneira muito uniforme na área em um determinado tempo específico. Se você escolheu trabalhar, por exemplo, durante somente o período noturno, das 9 da noite às 6 da manhã, esse é o período que a irrigação sua deve funcionar e o aspersor escolhido deve ter esse tempo máximo para que ele possa aplicar a quantidade de água que você necessita. Ok? Eu quero irrigar durante o dia também. Obviamente, a vazão do aspersor pode ser menor. E logo a bomba no final, o tamanho da motobomba, ela vai ser menor. Perfeito, então essa etapa, eu escolhi o aspersor. Esse aspersor chegou na vazão que eu quero e na vazão que eu consigo aplicar o volume de água necessário. Muito bem, eu vou calcular, a primeira coisa a ser calculada é a linha lateral. Todo projeto de irrigação você começa do final para a bomba e não da bomba para o final. É interessante isso. Por quê? Porque você vai acumulando perdas de pressão e desnível da área para que você chegue na pressão e vazão que você quer. Então, nesse modelo que nós criamos aqui, digamos que nós vamos irrigar 4 piquetes por dia e 1 piquete por vez. E esse piquete, por exemplo, ele tem 20 aspersores. Ok? Muito bem, então eu tenho 20 aspersores nesse piquete. Essa linha que vocês podem ver aqui atrás de mim, nós chamamos ela de linha lateral, que são as linhas que comportam os aspersores. Tá? Isso normalmente se utiliza essa nomenclatura como linha lateral. Eu vou calcular a pressão daquele aspersor. Então aquele aspersor, por exemplo, ele trabalha numa pressão de 30 MCA, ou 30 metros de coluna de água,
ou 3 kgf por centímetro quadrado, ou 3 bar de pressão. Então tem várias maneiras de você discutir isso. Normalmente na irrigação você trabalha em MCA, que é metro coluna de água. Muito bem, então aquele aspersor, no final, ele trabalha, é o aspersor que a bomba funcionando, com todas as perdas, mais o desnível, aquele aspersor tem que trabalhar com 30 MCA, que foi a simulação que nós fizemos. Pode ter aspersor que trabalha com 25, as pessoas que trabalham com 40 MCA, depende, mas o nosso exemplo é 30. Muito bem, então a vazão daquele aspersor, por exemplo, é 1,8 m3 por hora, um exemplo, e a pressão que sai lá, vai necessitar sair lá é 30 MCA, que vai me dar essa vazão de 1,8 m3 por hora. Muito bem, eu vou calcular então a perda de pressão que eu tenho nessa linha. Como que eu calculo isso? Existem equações, né, várias equações. Uma mais utilizada é a equação de Haas-Williams, que você calcula quanto de perda de pressão que você tem. Da onde vem essa perda de pressão? Do atrito da água com a parede do tubo. Então isso depende do tipo do tubo e do diâmetro dele. Quanto maior o diâmetro, menor a perda. Quanto menor o diâmetro, maior a perda também. Tá? Muito bem, então eu tenho aqui essa linha, eu calculei essa linha lateral. Essa linha lateral ela vai ser conectada a uma linha secundária, ou nós podemos chamar também de linha de derivação. Linha de derivação é a linha que abastece as linhas laterais. Então essa linha de derivação também ela sofre os mesmos fatores de perda por atrito e tudo mais. Então voltando ao argumento, quanto maior o diâmetro, menor a perda de pressão, porque eu tenho menos atrito. Se eu diminuo o diâmetro, logo a água passa mais apertada aqui naquele tubo, tem mais atrito, tem mais perda de carga. Muito bem, então eu calculei essa perda de carga, mais a diferença de nível, mais a pressão de saída, eu tenho a perda total, a pressão que eu tenho que chegar no início dessa linha. Eu sei que para vocês aí assistindo, talvez seja um pouco complexo e confuso. Claro que é, tá? Não é muito simples, mas com algumas horas de dedicação é possível você alcançar esse entendimento. Calculada a linha lateral, você vai fazer a mesma coisa que a linha de derivação. Calcular quantos aspersores ela abastece, para saber a vazão, qual a diferença de nível dela, qual o diâmetro dela e, obviamente, a perda de carga ou a perda de pressão que ela tem. Assim sucessivamente até você chegar na bomba. Então, chegando na bomba, você vai ter dois fatores. O primeiro, a pressão. Essa pressão nós chamamos de altura manométrica. O que é altura manométrica? Nada mais é do que a pressão que eu necessito ter na saída da bomba para que eu consiga vencer todos os desníveis, mais as perdas de pressão, até mais a pressão de serviço, pressão de funcionamento do aspersor, que me dá a altura manométrica, para que o sistema funcione corretamente. E a segunda é a vazão. Então, qual que é a vazão que ele vai funcionar? Que eu vou demandar. Falei um exemplo aí, falei em 20 aspersores no piquete, no setor. Então, nós falamos 20 aspersores vezes cada aspersor, eu dei uma ideia aqui de 1,8 m3 por hora, que é um modelo, nós estamos falando de 36 metros cúbicos. Então, nós chegamos em duas variáveis. A primeira, a altura manométrica, que é todas as perdas de carga e desníveis e pressão de funcionamento do aspersor, mais a altura de sucção, tá? Então você vai ter que ver qual que é o desnível que você tem da bomba até o nível da água, mais as perdas de pressão também dessa sucção, tá? Então, calculando tudo isso, você tem a altura manométrica, que é a quantidade de pressão que a bomba precisa para todo o cálculo que você fez. E a outra variável é a vazão. Então, a vazão nós calculamos 36 metros cúbicos por hora. Então, digamos, vamos fazer uma ideia. Eu tenho uma altura manométrica de 70 MCA e tenho uma vazão de 36 metros cúbicos por hora. E aí eu vou em uma tabela, tem catálogos de bomba, vou escolher uma marca específica, ou uma motobomba marca Schneider, TEB, KSB, tem várias, Inbil, tem vários modelos, várias marcas de bomba, você vai escolher a sua preferida. E aí você vai lá com essas duas variáveis, pressão, que é a altura manométrica, e a vazão. E aí você vai chegar na potência da bomba. Em síntese, o que você precisa saber? Apesar de ser um sistema muito complexo, que demanda talvez um pouco
um pouco de tempo aí fazendo alguns cálculos. Em síntese, o que você precisa fazer? Escolher a sua área, fazer o levantamento plano-altimétrico dessa área para você saber o desnível e a área, obviamente o perímetro dessa área. Depois disso, você vai escolher o seu aspersor, que vai ter que ter a capacidade de aplicar água num volume adequado em determinado tempo do dia que foi escolhido por você. Depois disso, você vai dimensionar a sua linha lateral, que são as linhas que abastecem os aspersores. Linha derivação, que é a linha que abastece as linhas laterais. Depois você pode ter outras linhas, linha principal e adutora, até chegar no sistema motobomba. Calculado todas essas perdas de carga, mais a pressão do aspersor, mais a altura de sucção e a perda na sucção, você chega num número que a gente chama de altura manométrica, que é a pressão que você necessita para funcionar o sistema. E a outra variável é a vazão. Então, digamos que você dividiu essa área em setores ou piquetes. Esse piquete seu tem 20 aspersores, por exemplo, e que cada aspersor tem 1,8 metro cúbico por hora. 20 vezes 1,8, nós estamos falando de 36 metros cúbicos por hora. Então, essa é a segunda variável. A primeira é a altura manométrica e a segunda é a vazão. Com esses dois dados, você vai numa tabela de bomba, qualquer uma que seja, da sua escolha, e você escolhe a sua motobomba, e aí você a instala juntamente com todos os materiais, e assim você, de uma maneira muito simples, você dimensiona o sistema de irrigação. Tá ok, pessoal? Grande abraço!